Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar algumas coisas, algumas regrinhas básicas, algumas dicas de como tirar as medidas para fazer o molde base. Então, vem comigo! E antes de começar esse conteúdo, já clica aqui embaixo em gostei, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. É muito importante que você faça isso para você mostrar para o YouTube que você gosta desse conteúdo, tá? Que você quer ver mais conteúdos como esse aqui. Então, vamos pro vídeo. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre modelagem, sobre a importância de você saber tirar as medidas corretas, porque isso vai influenciar muito de como que vai ficar eficiente o seu molde. E o molde base é um molde plano, né, ali no papel, que representa o seu corpo. Então é um molde que você não pode pegar, cortar no tecido e vestir, porque esse molde não vai estar vestível, ele não vai ter margem de vestibilidade, ele não vai ter nada, ele vai ser um molde que te representa. Seu corpo tem aquelas curvas, seu corpo tem aquelas medidas, tá? Então, eu vou usar o manequim para fazer, para mostrar algumas regrinhas gerais. Eu não vou tirar as medidas, porque eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu com a ajuda da Roberta, quem lembra da Roberta, comenta aqui embaixo, eu tirei as medidas dela para você ver como que funciona, passo a passo. Eu fiz até um modelinho de como você faz para tirar essas medidas também. Então, bem interessante. Tem um vídeo, eu vou deixar o link aqui no card para você dar uma olhadinha. Esse vídeo mesmo é um complemento para aquele vídeo. São regras gerais, algumas dicas para a gente tirar o molde, tirar as medidas corretas para que o molde fique correto. Já começa aí. E também, esse vídeo também é especial não só para você que vai fazer modelagem, não só para você que gosta de modelagem, mas é um vídeo para você que curte moda, para você que quer saber, tirar as medidas para saber qual é o biotipo do seu corpo, você que quer tirar as medidas porque você gosta mesmo, você quer saber quais são suas medidas. Enfim, esse é um vídeo mais simples e acessível para qualquer pessoa que queira saber quais são as suas medidas. Vamos pro manequim para você ver algumas regrinhas. Bom, esse é o meu manequim, eu vou usar ele como base para falar algumas regrinhas. Eu costumo separar, tanto é que na tabela que eu deixei no outro vídeo, eu separei as medidas horizontais e as medidas verticais para a gente fazer um compilado de cada medida, né? De cada categoria. Que seria horizontal, que seria deitado, e vertical, que seria em pé. Então, todas essas medidas. É claro que também a gente consegue categorizar as medidas que são de contorno, que são as medidas que passam em volta do corpo. Normalmente, medidas de contorno a gente divide por 4, porque cada parte, por exemplo, ó, tem a frente e tem as costas. São duas partes. E se a gente for fazer um molde, que ele não é aquele molde inteiro, mas aquele molde que ele é um lado só, aí a gente divide por 4, porque é como se estivesse dividindo o corpo no meio, tá? E tem as medidas que são de larguras também. A medida de largura é só a medida da frente, ou só a medida das costas, e assim por diante. Medida de ombro, esse tipo de medida é medida de largura. E a gente tem também as medidas de altura. A de altura são aquelas que a gente faz na vertical, onde a gente vai dizer, por exemplo, o tamanho da pessoa, qual que é a altura dela, qual que é a medida entre o ombro e a cintura dela. Essas são as medidas que normalmente a gente costuma dividir. Informaçãozinha rápida. Quando você vai tirar a medida de um corpo, é muito, muito, muito importante que você se atente em manter a sua fita métrica. Então, essa fita métrica aqui, muito importante que você mantenha a fita métrica reta, o mais reta possível, tá? Por exemplo, nesse manequim é muito mais fácil, né?
é mais simples manter o reto, né? Porque aqui eu tenho algumas linhas que eu posso usar como base, entendeu? É um corpo que eu posso traçar várias linhas, diferente de quando é um corpo de uma pessoa mesmo que tem uma certa dificuldade para você fazer. Então, primeira coisa, eu vou pegar a fita métrica aqui e eu tenho que garantir que ela esteja o mais reta possível, entendeu? Aqui na cintura, eu uso essa medida como base, ó. Quando eu for dar o contorno, vou tirar o contorno que eu vou passar em volta, tem que garantir que nas costas esteja reto como tá na frente, tá? Então, aqui, ó, quando eu for fazer o molde base, eu vou tirar a medida ou alguma medida que eu preciso, eu vou tirar rente ao corpo, tá? Então, eu não vou colocar um dedinho, não vou colocar folga, não vou colocar nada. E nem vou apertar. Vou só segurar aqui a fita métrica nesse contorno e pegar essa medida, tá? Então, você já sabe que medidas de contorno você divide por 4, porque você passa por todo o corpo. Medida de largura você divide por 2, sempre. Porque você está pegando só um lado. Então, você vai estar partindo o corpo no meio e um lado só que você divide por 2. Quando você está fazendo a altura, você não precisa dividir nenhuma medida, porque você precisa saber qual que é a distância de cada parte do corpo. Então, pode ser um tema para um outro vídeo, mostrar o que é cada parte do corpo para você saber identificar na modelagem. Desde quando você começa do ombro, o pescoço e você vai para a cintura e assim por diante, tá? Mas isso é tema para outro vídeo. Mas é importante, então, que você mantenha essa fita reta, entenda essas regrinhas gerais e que se, por exemplo, você tá vendo esse vídeo para tirar a medida, para você ver qual roupa vai comprar na internet, para ver qual tamanho é o seu tamanho lá naquela grade, é interessante você pegar uma roupa sua, tá? Sempre. Porque quando você, quando você tira a medida do seu corpo real, você entenda que a roupa tem que ser maior do que aquela medida. Porque essa medida você não tá pondo margem, você não tá pondo nenhuma outra medida. Então, tirando do jeito que tá aqui, ela não veste em você, entendeu? A menos que seja uma roupa mais justinha, que tenha um zíper, que tenha um outro fechamento, para que você consiga entrar nessa roupa. Então é muito importante você analisar isso também, tá? Outra coisa que é muito interessante. Quando você pega a fita métrica, nesse caso seria mais uma dica, né? Eu tenho a fita métrica aqui, por exemplo, eu tenho, vamos supor que aqui o contorno deu 40 centímetros, vamos supor. Se eu pegar aqui, ó, e dobrar, eu já achei o meio. Então, não preciso dividir na calculadora. Eu normalmente utilizo a calculadora ou utilizo assim, se eu não tô com a calculadora. Se eu dividir mais uma vez, eu vou ter a medida dividido por 4, tá? Aí, só marcar essa medida lá no seu molde. Outra coisa que é muito interessante quando você mais focado para modelagem, se você vai fazer um molde, é muito importante que você tenha uma régua que tenha outras medidas. Por exemplo, essa fita métrica aqui, ela é mais focada em centímetros. Tem os pontinhos aqui dos 0,00 aqui também, mas é difícil você marcar. Por exemplo, você vai marcar meio centímetro. Aqui é mais fácil, mas se você for marcar menos que isso, então uma régua que tem essas medidas é interessante. Ou você pega com base nessa e com um papelzinho e faz uma régua mais precisa, com essas medidinhas que você precisa. Normalmente você utiliza mais essas medidas assim pequenas quando você vai graduar um molde. Quando você vai traçar um molde, não precisa tanto, tá? Então, outra coisa muito interessante. Você pegou todas as medidas que você tem, seja para verificar uma roupa, seja para verificar qual é o seu biotipo, né? E outra coisa sobre biotipos, você precisa saber as regras gerais. Qual biotipo, biotipo tal tem quadril mais largo, e você vê qual que é a medida maior, tá? E é muito importante que você veja, por exemplo,
quando você vai analisar qual é o biotipo, você vai pegar a medida normalmente do ombro, da cintura e do quadril. Então, você vai pegar a circunferência do quadril. Então, você pega essa circunferência do quadril e pega a circunferência da cintura e aqui, ó, do ombro, por exemplo, tem que estar real, porque o ombro não vai ser em volta, ele não vai ser contorno, ele vai ser largura. Então, você tem que transformar a medida de cintura e de quadril em largura também para ser mais exata essa comparação. Então, para transformar, você divide por 2, que é o que você precisa, tá? Você precisa da parte da frente apenas. Então, essa é uma para caso você precise para isso, saber tirar medidas. Mas tirar as medidas é algo muito simples, o que você precisa estar é familiarizado com a sua fita métrica, familiarizado com o corpo e entender regras de modelagens para você colocar no molde. Esse foi um vídeo mais rápido. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse assunto, comenta quais são as dúvidas aqui embaixo, que eu vou preparar um vídeo para isso. Então, esse foi o vídeo de hoje e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!